Eu nunca gostei de mudanças. Talvez por isso, quando a empresa anunciou que iríamos trabalhar em duplas no novo projeto, meu primeiro impulso foi o de torcer para ficar sozinha. Eu era boa no que fazia, mas sempre fui do tipo que prefere o fone de ouvido e o café preto, a conversa de corredor e as risadas fáceis. Mas o destino, ou o azar, me colocou com ela. Camila. Desde o primeiro dia, ela chegou com aquele jeito leve de quem parece pertencer a qualquer lugar. O cabelo preso de qualquer jeito, os olhos vivos, e uma energia que fazia o ar parecer mais leve. Quando se sentou ao meu lado, com um sorriso fácil e uma caneca de chá de frutas, eu já sabia que a rotina não seria mais silenciosa. Oi, parece que vamos ser dupla, disse ela, estendendo a mão. Parece que sim. Respondi, tentando parecer simpática, mas sem saber o que fazer com a própria timidez. Nos primeiros dias, ela falava. E eu ouvia. Camila era o tipo de pessoa que conseguia fazer piada até com o relatório mais entediante. Às vezes, eu me pegava observando o jeito que ela franzia o nariz quando se concentrava ou como deixava escapar um murmúrio distraído enquanto digitava. E comecei a me sentir diferente. Eu dizia a mim mesma que era admiração. Que eu apenas gostava de trabalhar com alguém tão confiante e espontânea. Mas havia algo mais ali, algo que me confundia. Tudo mudou numa sexta-feira. Estávamos no escritório até mais tarde, ajustando uma apresentação importante. O resto da equipe já tinha ido embora, e a luz do pôr do sol atravessava as janelas, tingindo tudo de laranja. Camila estava sentada ao meu lado, o rosto iluminado pela tela. Você sempre trabalha desse jeito? Perguntou, inclinando-se um pouco. Desse jeito como? Concentrada, mas com essa cara de quem carrega o mundo nas costas. Ri, meio sem graça. Talvez eu só não saiba relaxar. Ela ficou em silêncio por um momento, observando. Depois, falou com um tom mais suave. Acho bonito isso. Você tenta manter tudo sob controle. Mas, também tem algo nos seus olhos que parece querer escapar. Meu coração acelerou. Eu desviei o olhar, fingindo revisar uma planilha. Ela não insistiu. Apenas ficou ali, perto o bastante para que eu sentisse o cheiro do chá de frutas. Um perfume leve, doce, mas impossível de ignorar. Nos dias seguintes, algo mudou entre nós. As conversas ficaram mais longas. Os silêncios, mais carregados. Às vezes, nossas mãos se esbarravam sobre a mesa, e nenhuma de nós recuava tão rápido quanto antes. Uma tarde, ela me chamou para almoçar fora. Nada demais, ela disse. Só para respirar um pouco. Mas quando o sol tocava o cabelo dela e ela ria de algo que eu nem lembrava o que era, tudo parecia demais. No caminho de volta, chovia. Ficamos presas debaixo da marquise de uma cafeteria. Ela me olhou, e por um instante, o barulho da chuva pareceu distante. Sabe, eu não sei o que está acontecendo aqui, ela disse, com a voz baixa. Nem eu, respondi. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, meio incerto, mas cheio de significado. E naquele instante, eu soube que, acontecesse o que fosse, não havia mais volta. De volta ao escritório, eu tentava agir normalmente. Mas qualquer toque, mesmo acidental, parecia elétrico. Uma noite, ela ficou até tarde de novo. Eu fui a última a sair, e antes de apagar as luzes, ela disse: Obrigada por me aguentar. Não é um sacrifício. Brinquei. Ela me olhou. E dessa vez, não desviou. O silêncio entre nós foi diferente. Denso, íntimo. E quando ela deu um passo à frente, eu senti. Não o toque, mas a intenção. Por segundos, fiquei parada, o coração descompassado. E então ela recuou, com um suspiro. Desculpa. Não precisa. Ela pegou a bolsa, nervosa, e antes de sair, disse: Se eu ficar mais um minuto aqui, acho que não vou conseguir parar de te olhar assim. E foi embora. Fiquei ali, imóvel. O som do relógio, o eco das palavras, o vazio que ela deixou. Naquela noite, entendi o que estava sentindo. E pela primeira vez em muito tempo, eu não quis fugir. Na segunda-feira, o escritório parecia o mesmo. As mesmas vozes, o som dos teclados, o cheiro de café que nunca saía do ar. Mas eu não era mais a mesma. Cheguei antes de todos, como sempre. Organizei os papéis, revisei os relatórios, respirei fundo. Eu me preparava para o momento em que ela entraria pela porta, e ao mesmo tempo, temia por ele. Quando Camila chegou, fingiu que nada tinha acontecido. Um sorriso rápido, um bom dia comum. Mas havia algo diferente no jeito que ela se moveu.
Ela evitou me olhar por mais de alguns segundos, como se cada encontro de olhos fosse um risco. Durante a manhã, o silêncio entre nós era pontuado apenas pelo barulho das teclas. Até que ela falou, sem me encarar. Sobre sexta-feira. Meu coração pulou. Você não precisa explicar. Mas eu quero. Ela finalmente levantou o olhar. Havia vulnerabilidade ali. Algo que eu nunca tinha visto nela antes. Eu não devia ter dito aquilo. Foi impulsivo. Mas também seria mentira dizer que não senti nada. Engoli em seco. Eu também senti. O som da minha própria voz me assustou. Por um instante, ela pareceu sem palavras. Então soltou um riso nervoso. Ótimo. Agora somos duas tentando fingir que não existe um elefante gigante entre as mesas. Sorri sem querer. E esse sorriso foi o começo de algo. Aos poucos, voltamos a conversar, mas havia uma ternura diferente em tudo. Ela começou a me trazer café do jeito que eu gosto. Eu comecei a deixar bilhetes com pequenas anotações engraçadas quando ela se distraía. E o tempo passou a correr de um jeito estranho. Rápido demais quando estávamos juntas, lento demais quando ela saía da sala. Numa tarde qualquer, ela apareceu na minha mesa com 2 cafés e disse: Você parece cansada. Quer dar uma volta? Descemos até o jardim da empresa. O vento soprava leve, e pela primeira vez em dias, eu me senti respirando de verdade. Ela se sentou ao meu lado, e ficamos em silêncio por um tempo. Sabe o que é mais louco? Ela disse, olhando pro céu. O quê? Eu sempre achei que as pessoas exageravam quando falavam sobre sentir algo por alguém que não esperavam. Mas, agora eu entendo. Olhei para ela. O cabelo balançava com o vento, e havia uma sinceridade tão pura em seu tom que me desmontou. Camila. Não precisa dizer nada. Ela interrompeu. Só me deixa ficar um pouco assim. Aqui, perto de você. Ficamos ali. Sem tocar, sem palavras. Mas eu sentia tudo. O calor do corpo dela próximo, o ar que mudava entre nós, o tipo de silêncio que diz mais do que qualquer confissão. No fim do dia, quando voltamos ao escritório, percebi um bilhete sobre minha mesa. A caligrafia era a dela. Às vezes, eu olho para você e esqueço de respirar. Guardei o papel na gaveta, mas o coração ficou aberto. Nos dias seguintes, o mundo parecia conspirar contra nossa tentativa de normalidade. Uma reunião forçada lado a lado. Um jantar de equipe em que ela sentou ao meu lado e o toque acidental de nossas mãos foi o suficiente para me fazer esquecer o que o chefe estava dizendo. Depois do jantar, chovia outra vez. Claro, sempre a chuva. Ficamos esperando o táxi na calçada, e ela olhou para mim com aquele mesmo olhar da sexta-feira. Dessa vez, não havia desculpa, nem desculpa. Ela apenas disse: Eu cansei de fingir. E antes que eu respondesse, ela se aproximou e encostou a testa na minha. Foi um gesto simples, pequeno, mas cheio de tudo que estávamos guardando. O som da chuva, o frio da noite, o calor dela. Nada mais existia. Quando o táxi chegou, ela deu um passo atrás, mas os olhos ainda diziam tudo. Boa noite. Boa noite. E enquanto eu a via entrar no carro, percebi, não era só uma história de escritório. Era algo que tinha começado ali, sim, entre planilhas e cafés, mas que agora crescia em outro lugar. Um lugar dentro de mim, onde ela já tinha feito morada. Os dias seguintes foram um exercício de contenção. Fingir que nada acontecia, quando tudo acontecia dentro de mim, era uma tarefa quase impossível. Camila e eu continuávamos trabalhando lado a lado, como sempre. Mas agora, cada gesto, cada olhar, cada pausa entre as palavras parecia carregado de algo que só nós duas sabíamos decifrar. Ela evitava me olhar por tempo demais, e quando olhava, era como se dissesse tudo sem precisar abrir a boca. Eu tentava me concentrar nos relatórios, nas planilhas, no que fosse, mas bastava o som da risada dela para o resto do mundo desaparecer. Naquela semana, tivemos uma reunião longa com o novo diretor. Camila apresentou uma parte do projeto, confiante como sempre, enquanto eu fazia anotações. Quando ela terminou, todos aplaudiram. Eu também. Mas o que senti não foi apenas orgulho. Foi algo mais íntimo, como se eu estivesse vendo alguém que me inspirava e me desmontava ao mesmo tempo. Após a reunião, ela se aproximou da minha mesa com o sorriso discreto de quem tem algo para dizer, mas não sabe por onde começar. Posso te roubar por 5 minutos? Assenti. Fomos até o terraço da empresa. O vento frio batia forte, e o céu parecia prestes a chover, de novo. Eu não consigo mais fingir que tá tudo igual, ela disse, direto. Nem eu.
O alívio de dizer isso foi quase físico. Ela deu um passo à frente. Eu sei que é complicado. Trabalho, regras, olhares, mas eu não quero mais me esconder de mim mesma. Aquela frase me atravessou. Durante tanto tempo, eu havia me acostumado a viver controlando o que sentia, como se emoção fosse fraqueza. Mas ali, diante dela, percebi que esconder o que é verdadeiro é o que realmente enfraquece. Você me bagunçou toda, Camila. Confessei. E o pior é que eu nem quero me organizar de novo. Ela riu baixinho, e o som me pareceu o lugar mais seguro do mundo. Então fica bagunçada comigo. Nos aproximamos. Devagar. Não era um beijo, não ainda. Era um momento suspenso entre o que se quer e o que se teme. Ela tocou minha mão, e foi o bastante. O tipo de toque que silencia o barulho do mundo. A gente vai acabar sendo notada, murmurei. Eu sei. E se descobrirem? Então a gente inventa outra desculpa. Mas eu não quero inventar um jeito de não sentir você. Fiquei sem resposta. Porque, no fundo, era o que eu também não queria. Nos dias seguintes, nossa relação virou um segredo mal guardado. Olhares que duravam segundos demais. Mensagens trocadas no intervalo do almoço. E, às vezes, uma troca de confidências no fim do expediente, quando o escritório ficava vazio e o silêncio parecia nos proteger. Numa dessas noites, chovia outra vez, Londres parecia feita de chuva e coincidências. Ela se sentou na minha mesa, com o cabelo úmido e o casaco aberto. Você sabia que eu quase pedi para trocar de dupla? Ela disse, olhando para mim com um meio sorriso. Ainda bem que não. Na época, achei que você não gostava de mim. Eu não sabia o que sentir. Ela ficou em silêncio por um instante, e depois respondeu. Agora sabe. Suspirei. Agora eu sei que é por isso que o dia fica mais leve quando você chega. Que é por isso que o café tem gosto de alguma coisa quando a gente conversa. E que é por isso que eu tenho medo de perder o controle. Camila sorriu, e seus olhos tinham um brilho calmo, mas cheio de desejo contido. Então não tenta controlar. Ela levantou, foi até a janela e ficou observando a chuva. Eu a segui, sem pensar. Ficamos lado a lado, e o reflexo das luzes da rua tremia no vidro. Sabe o que eu mais gosto em você? Ela perguntou. O quê? O jeito como tenta esconder que sente. É bonito e triste ao mesmo tempo. E então ela fez o que eu não esperava. Pegou minha mão, devagar, como quem pede permissão para existir. Os dedos dela eram quentes, e o toque simples me desmontou inteira. Ficamos ali, de mãos dadas, em silêncio. O tipo de silêncio que não precisa de tradução. Quando ela se despediu naquela noite, algo em mim já tinha mudado para sempre. No dia seguinte, percebi que o rumor começava a correr entre os colegas, olhares curiosos, cochichos que paravam quando eu entrava na sala. Camila, no entanto, agia como se nada pudesse nos abalar. Deixa falarem, ela disse, quando comentei sobre isso. As pessoas sempre falam quando veem algo que não entendem. Mas eu via o cansaço por trás do sorriso. As noites mal dormidas, as dúvidas que ela tentava disfarçar. E eu também tinha as minhas. Uma tarde, fomos chamadas para uma reunião com o diretor. Ele queria discutir as dinâmicas de dupla, mas o tom que usou me fez entender o que estava nas entrelinhas. Tem circulado comentários sobre a proximidade entre vocês duas. Meu estômago se revirou. Camila ficou em silêncio, com o olhar firme. Eu, por outro lado, não consegui disfarçar o nervosismo. Depois que saímos da sala, ela me puxou para um canto. Não se culpa por isso, disse, olhando nos meus olhos. Eu já passei por situações assim antes. As pessoas confundem o que não conseguem sentir. Mas e se isso nos prejudicar? Então a gente enfrenta juntas. E havia tanta certeza na voz dela que, pela primeira vez, eu não senti medo. Apenas vontade de ficar. Nos dias que seguiram, não falamos mais sobre o assunto. Mas algo se solidificou entre nós, uma espécie de pacto silencioso. Às vezes, eu acordava e lembrava dela antes mesmo de abrir os olhos. Outras vezes, havia sorrir para outra pessoa e sentia uma pontada de ciúme que tentava disfarçar com um gole de café. E numa sexta-feira, como se o destino gostasse de repetir padrões, ela me esperou no estacionamento da empresa. A chuva fina caía, e ela estava encostada no carro, me olhando como quem tem algo importante para dizer. Vamos dar uma volta? Perguntou. Assenti. Dirigimos sem destino por alguns minutos, o som da chuva batendo no vidro, o rádio tocando baixinho. De repente, ela parou o carro num parque vazio e desligou o motor.
Eu não quero que isso vire um segredo triste. Disse, virando-se para mim. Não vai. Então promete que, aconteça o que acontecer, a gente vai ser sincera uma com a outra. Prometo. Ela estendeu a mão, e eu a segurei. O toque dela era firme, quente, vivo. E foi nesse instante que percebi que o que tínhamos ultrapassava o que era permitido, esperado, ou até compreendido. Era algo que nascia no meio do caos, entre e-mails e cafés, mas que florescia com uma delicadeza impossível de negar. Naquela noite, não houve palavras grandes, nem promessas eternas. Apenas duas pessoas tentando aprender a respirar dentro de um sentimento que já não cabia mais no silêncio. O ar dentro do escritório estava diferente. Não era algo que se via, era algo que se sentia. Um silêncio estranho, como o de uma sala logo depois que alguém sai e leva consigo toda a leveza. Camila não apareceu naquela manhã. Nenhuma mensagem, nenhum aviso. E, pela primeira vez desde que começamos a trabalhar juntas, o espaço ao meu lado pareceu um abismo. As horas arrastaram-se. O som dos teclados, que sempre me acalmava, agora soava distante. Eu tentava me convencer de que ela só estava resolvendo algo pessoal. Mas quando vi a notificação de um e-mail interno, solicitação de transferência de setor aprovada, senti o chão se mover sob meus pés. O nome dela estava ali. Camila Soares. Não li o resto. Apenas fechei o e-mail, respirei fundo e tentei continuar digitando. Mas as letras saíam tortas, e os olhos ardiam. No fim do expediente, fui até a sala do RH. Perguntei, tentando soar casual. A Camila foi transferida? A moça do RH confirmou, sem levantar os olhos do computador. Sim, a pedido dela. Vai começar no setor de comunicações na próxima semana. Saí dali com o coração pesado. Na rua, a chuva voltava a cair, porque, é claro, ela sempre caía quando alguma coisa doía demais. Naquela noite, o som da chuva contra o vidro do meu apartamento me parecia o mesmo da voz dela dizendo: vamos enfrentar juntas. Mas o que acontece quando uma promessa é feita antes do medo chegar? No dia seguinte, ela apareceu. Entrou no escritório com um sorriso calmo, como se nada tivesse mudado. Mas eu sabia. Eu sempre soube ler o que havia por trás dos sorrisos dela. Você pediu transferência. Falei, assim que o último colega saiu para a reunião. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois suspirou. Achei que seria melhor assim. Melhor para quem? Para nós duas. Balancei a cabeça. Não faz sentido. A gente pode lidar com isso juntas. Você acredita mesmo nisso? Depois do que aconteceu na reunião com o diretor, das conversas nos corredores. Ela me olhou com os olhos marejados, mas sem deixar as lágrimas caírem. Eu não quero que o que a gente tem vire um peso para você. Fiquei sem ar por um momento. Queria gritar, dizer que o peso era justamente tentar fingir que eu podia viver sem ela ali. Mas as palavras não saíram. Ela se aproximou. Talvez seja só por um tempo. E se não for? Então, você vai ter que me visitar no outro andar. Tentou sorrir, mas o sorriso não chegou aos olhos. Nos dias seguintes, a mudança dela foi rápida. A mesa ao meu lado ficou vazia. O chá de frutas não perfumava mais o ar. O som da risada dela, que antes enchia o ambiente, virou lembrança. Ainda havia, às vezes, no corredor ou no elevador, cumprimentos educados, olhares rápidos. E o coração sempre disparando como se fosse o primeiro dia. Mas um dia, ela apareceu na minha sala no final do expediente. O escritório estava quase vazio, e o pôr do sol tingia tudo com um dourado triste. Você tá bem? Ela perguntou. Não. Respondi sem pensar. E você? Também não. Ela se aproximou devagar. Eu achei que, se eu me afastasse, ia doer menos. E doeu. Mais do que eu imaginava. Ficamos ali, tão perto que eu podia sentir o perfume dela de novo, o mesmo chá de frutas que, por meses, foi o cheiro do meu dia. Ela tocou minha mão, e eu não recuei. Você sabe que isso não é o fim, né? Ela disse, com voz baixa. Não parece o fim. Só parece, o meio de alguma coisa que a gente ainda não entende. Ela sorriu, e pela primeira vez em semanas, o olhar dela parecia vivo. Eu ainda acordo pensando em você. Eu nunca parei. O silêncio que veio depois foi o tipo de silêncio que carrega mais do que qualquer palavra. Ficamos assim por longos segundos, o tempo parando, o mundo lá fora existindo, e nós duas ali, presas no espaço entre o que pode e o que se sente. Antes de sair, ela me olhou uma última vez. Me espera um pouco.
O quanto for preciso. E foi só depois que ela foi embora que percebi. Esperar por alguém não é ficar parada. É continuar se movendo, mas com o coração voltado para o mesmo ponto. As semanas passaram. Às vezes, eu a via no café da empresa, e trocávamos olhares que diziam mais do que as conversas que nunca tivemos. Em outras, só o eco da ausência dela me acompanhava. Mas um dia, o destino resolveu brincar de novo. Fomos convocadas para apresentar juntas uma proposta intersetorial. Eu sabia que aquele reencontro era inevitável, mas o coração não sabia como se preparar. Ela chegou pontual, com uma serenidade que disfarçava o nervosismo. Quando nossos olhares se cruzaram, o tempo pareceu retroceder. Durante a reunião, tudo correu bem. Profissional, contida, quase fria. Mas quando todos saíram, e ficamos sozinhas na sala, ela soltou o ar e me olhou daquele jeito, o mesmo de sempre, o mesmo que nunca me deixou esquecer. Engraçado, ela disse. A gente tenta seguir em frente, mas o coração sempre volta para o mesmo lugar. Porque o mesmo lugar é onde ele pertence. Ela deu um passo à frente. Senti falta da sua calma. E eu, da sua bagunça. Rimos, e por um instante, a vida pareceu simples. Mas sabíamos que não era. Ela se aproximou mais, hesitante, e eu senti que algo dentro de mim pedia para parar o tempo ali. Eu ainda quero você. Ela disse, mesmo sem saber como. E eu, sem pensar, respondi. Então fica. A gente descobre juntas. Ela encostou a testa na minha, igual da primeira vez. Dessa vez, sem medo. A chuva começou a cair lá fora, como se o mundo assistisse em silêncio. E foi ali, entre o som da chuva e o toque leve das nossas mãos, que percebi que alguns sentimentos não precisam de explicação. Eles só precisam existir, mesmo que o resto do mundo não entenda. As semanas depois da reunião passaram arrastadas, mas com um estranho tipo de esperança. Eu não via Camila todos os dias, às vezes apenas de longe, em reuniões ocasionais, ou cruzando pelos corredores. Mas o simples fato de ela estar ali, no mesmo prédio, já bastava para minha rotina não parecer tão vazia. O tempo, porém, tem um jeito cruel de testar o que é verdadeiro. E quando o projeto foi concluído, ela me mandou um e-mail curto. Obrigada por tudo. De verdade. Foi mais fácil enfrentar tudo porque você estava ali. Assinou apenas, C. Eu li e reli tantas vezes que o texto já parecia uma oração. Mas, por mais simples que fosse, havia entre aquelas linhas o que as palavras não conseguiam dizer: despedida. Na sexta-feira, o rumor correu pelos corredores. Camila havia pedido demissão. Uma proposta nova, outra cidade. Uma nova chance de recomeçar. Quando vi o e-mail de despedida enviado à equipe inteira, o coração se apertou. Alguns ciclos se encerram, mas as pessoas certas ficam na gente de um jeito que o tempo não apaga. Obrigada por tudo. Eu não sabia se aquele pessoas certas era genérico ou se tinha meu nome escondido nas entrelinhas. Mas, de algum modo, eu sentia que era para mim. No fim do expediente, fiquei sozinha no escritório, olhando para a cadeira onde ela costumava sentar. O pôr do sol atravessava as janelas, dourando a mesa vazia. E foi impossível não lembrar do primeiro dia, o sorriso leve, o chá de frutas, o jeito que ela fez o ambiente parecer menos frio. Peguei o celular várias vezes, escrevi mensagens que nunca enviei. No fim, só mandei. Posso te ver antes que vá? Ela demorou para responder. Mas respondeu. Sim. Amanhã, 17 horas. No café da esquina do parque. O dia seguinte amanheceu chuvoso, claro. Porque o universo parecia ter aprendido a sincronizar nossas emoções com o clima. Passei o dia todo inquieta. Troquei de roupa 3 vezes, mudei o penteado, quase desisti de ir. Mas às 16h45, eu estava lá. Ela chegou pontual, com um casaco bege e o mesmo sorriso de sempre, só que mais calmo, mais maduro, como quem já chorou tudo o que precisava e agora só quer paz. Achei que você não viria. Disse, se sentando à minha frente. Quase não vim. Por quê? Porque eu não sabia se conseguiria me despedir. Ela ficou em silêncio por um instante, mexendo o café com a colher. Então não se despede. A frase dela me pegou de surpresa. Olhei para ela, e por um momento, nada existiu além daquilo. O café, o barulho de chuva lá fora, o reflexo das luzes nas janelas. Era como se o tempo tivesse parado só para nos dar uma última chance de entender o que tínhamos vivido. Você vai gostar da nova cidade? Perguntei. Talvez. Mas eu vou sentir falta daqui. Do trabalho.
Ela sorriu e balançou a cabeça. Não. De você. E eu soube que não havia mais o que disfarçar. Eu tentei seguir em frente, confessei. Mas todo lugar parecia o mesmo sem você. E isso me deixou exausta. Eu também tentei, ela respondeu. Mas tudo o que eu fazia ainda tinha um pouco de você escondido. Por um instante, o silêncio entre nós foi tão denso que eu podia ouvir meu próprio coração. Ela estendeu a mão, e eu segurei. Dessa vez, sem medo de quem poderia ver, sem o peso do que seria certo. Era só a gente. E isso bastava. Sabe? Ela disse, com a voz baixa. Eu sempre achei que amar alguém significava ficar. Mas às vezes, amar também é ir embora com gratidão. Eu engoli o nó na garganta. E você tá indo embora com gratidão? Ela sorriu, triste. Com amor. Gratidão é só o nome bonito que a gente dá pra dor que aprende a ser leve. Não soube o que responder. Ela se levantou, pagou o café e ficou de pé diante de mim. Posso te abraçar? Assenti. O abraço dela foi o mesmo de sempre, quente, firme, cheio de tudo que nunca dissemos. E, de repente, percebi que eu não precisava de mais palavras. Alguns amores não se explicam, apenas transformam o que tocam. Quando ela se afastou, os olhos estavam marejados. Se um dia eu voltar, eu ainda vou estar por aqui. Ela sorriu, como quem entende sem precisar de promessas. E foi embora. Fiquei no café por um tempo, observando as gotas escorrendo pelo vidro. O mundo seguia lá fora, indiferente. Mas dentro de mim, havia um tipo de paz que eu não sentia há muito tempo. Às vezes, o amor não termina, ele muda de forma. Deixa de ser presença para virar lembrança, deixa de ser cotidiano para virar força. E naquela noite, deitada sozinha, percebi que Camila ainda estava comigo. Não no corpo, mas na coragem de ter sentido algo verdadeiro. Na lembrança dos dias em que o silêncio entre nós dizia tudo. Ela foi embora, sim, mas deixou o melhor de si comigo. A prova de que o amor, quando é real, não precisa ser perfeito para ser eterno. Era esse o tempo exato desde o dia em que ela partiu. 6 meses de cafés silenciosos, de fins de tarde cinzentos, de tentativas de seguir a vida. E, mesmo assim, bastava uma música, um cheiro de chá de frutas, uma frase dita por alguém com o mesmo timbre. E lá estava ela outra vez, dentro de mim. No começo, tentei me convencer de que o tempo curava tudo. Mas descobri que o tempo não cura, ele ensina a conviver. E convivendo com a ausência, aprendi a perceber as pequenas presenças que ela deixou. O jeito como passei a organizar minha mesa, as palavras que ela usava e que, sem perceber, se infiltraram na minha fala, o costume de olhar o céu antes de entrar no trabalho. Camila tinha virado hábito. Mesmo longe. Naquela sexta-feira chuvosa, sim, sempre chovia nos dias que importavam, eu saí mais cedo do trabalho. O trânsito estava lento, e acabei descendo do ônibus antes do ponto final. Caminhei pelas ruas do centro, perdida entre lembranças e o som da chuva batendo nos telhados. Foi então que vi a vitrine. Um pequeno café novo, aconchegante, com luzes amareladas e o cheiro inconfundível de canela e pão recém-assado. No vidro, escrito à mão com giz branco, lia-se: Café das horas, onde o tempo descansa. Senti um arrepio. Entrei sem pensar. O sino da porta tocou, e o som suave de jazz preencheu o ar. Eu pedi um cappuccino e me sentei perto da janela. Foi quando ouvi uma voz familiar, vinda do balcão. Um cappuccino duplo para a mesa da janela. Meu coração simplesmente parou. Não podia ser. Mas era. Camila. Atrás do balcão, com um avental escuro e o mesmo sorriso que me desmontou pela primeira vez. O cabelo mais curto, os olhos ainda cheios de luz. Ela me olhou e congelou por um segundo, como se o tempo tivesse dado um nó entre o passado e o presente. Você, ela disse, a voz quase num sussurro. Eu. Respondi, sem conseguir sorrir de volta. Ela respirou fundo, saiu de trás do balcão e veio até mim. Eu devia imaginar que o destino ia aprontar alguma. Você abriu um café. Ela riu, meio sem graça. Sim. Depois que saí da empresa, precisei recomeçar. Achei que cozinhar histórias seria mais fácil do que lidar com planilhas. E tem dado certo. Tem dado paz. E, às vezes, isso é melhor que dar certo. Senti o peito apertar. A cada palavra, era como se o tempo recuasse, e tudo o que eu tentei guardar voltasse à superfície. Ficamos conversando por horas. Sobre o novo trabalho, as mudanças, a vida que seguiu. Mas também sobre o que ficou em silêncio por tanto tempo. Sabe o que eu percebi?
Ela disse, mexendo o café, que às vezes o amor não precisa ser interrompido para recomeçar. Ele só precisa ser encontrado num outro tempo. E você acha que é esse tempo agora? Ela me olhou, e naquele olhar havia a mesma calma de quem já entendeu o que quer. Acho que agora a gente pode existir sem medo. Aquela frase ficou ecoando dentro de mim. Sem medo. Talvez essa fosse a palavra que faltou entre nós lá atrás. Ela me convidou para conhecer o restante do café. No fundo, havia uma estante com livros usados, vasos de plantas e uma mesa de madeira grande, marcada por anos de histórias. Aqui é onde eu escrevo as receitas, disse ela, sorrindo. E, às vezes, memórias também. Pegou um caderno velho e abriu em uma página amarelada. No topo, escrito a caneta. A mulher do chá de frutas e do olhar que mudava a sala. Meu coração apertou. Você escreveu sobre mim? Escrevi para não esquecer o que senti. E para lembrar que valeu a pena. Fiquei em silêncio. E, pela primeira vez em muito tempo, chorei. Chorei sem vergonha, sem medo de parecer fraca. Ela se aproximou e me abraçou. Foi um abraço longo, cheio de tudo o que a gente esperou demais para viver. Quando nos afastamos, ela sussurrou. Dessa vez, eu não vou embora. E se eu for? Então eu te encontro de novo. Nem que seja em outro café, outra cidade, outro tempo. O relógio na parede marcava 6:30. Lá fora, a chuva começava a cessar e uma luz dourada atravessava o vidro, iluminando o rosto dela. Engraçado, disse, sorrindo. Até o tempo parece respirar diferente aqui dentro. Talvez porque ele saiba que a gente esperou o bastante. Camila pegou minha mão sobre a mesa, como quem segura algo que finalmente entende o valor. E, pela primeira vez, o silêncio entre nós não era o que escondia, era o que curava. Ficamos ali, sem pressa, enquanto o jazz seguia tocando e o mundo lá fora recomeçava. O tempo, afinal, tinha voltado. Mas não para repetir o que fomos. Para nos permitir ser o que, um dia, tivemos medo de ser, duas pessoas que se encontraram quando, finalmente, aprenderam a não fugir do amor. Fazia 3 meses desde aquele reencontro. 3 meses desde o dia em que entrei naquele pequeno café para fugir da chuva, e acabei encontrando o lugar onde tudo que eu era ainda existia. O café das horas virou parte da minha rotina. No começo, eu ia só aos sábados. Depois, passei a aparecer nas tardes de sexta. Até que, sem perceber, comecei a ajudar. Arrumava mesas, fazia listas, anotava pedidos. Camila dizia que eu era a gerente emocional do lugar. E talvez fosse mesmo, porque eu cuidava daquele espaço como quem cuida de um coração que, finalmente, parou de sangrar. O café era pequeno, mas tinha alma. As paredes eram forradas de fotos de clientes sorrindo, bilhetes com frases que as pessoas deixavam penduradas, e vasos com flores que ela mesma plantava. Camila costumava dizer que cada planta dali era uma história que aprendeu a florescer depois da tempestade. Uma tarde, enquanto ela servia cappuccinos para um casal, eu a observei de longe. O avental manchado de farinha, o cabelo preso, o riso leve, o mesmo que um dia me desconcertou. E senti uma gratidão enorme. Não por ela ter voltado, mas por eu ter esperado o bastante para reencontrá-la do jeito certo. Quando o movimento acalmou, ela veio até mim e perguntou: em que você está pensando? No quanto a vida é engraçada. A gente passou tanto tempo tentando caber no tempo errado, e o destino resolveu nos devolver quando finalmente estávamos prontas. Ela sorriu, se sentando ao meu lado. Talvez o destino seja paciente. Espera a gente amadurecer para entregar o que sempre foi nosso. Ficamos em silêncio por um tempo, observando a chuva fina lá fora. O som das gotas contra o vidro era o mesmo que um dia acompanhou nossas despedidas. Agora, acompanhava o recomeço. Camila entrelaçou os dedos nos meus. Sabe o que mais gosto aqui? O quê? Que o tempo não corre. Ele anda devagar, como se tivesse medo de acabar. Sorri, e encostei a cabeça no ombro dela. Talvez porque aqui o tempo não precisa curar nada. Ele só precisa existir. Nos dias seguintes, a vida seguiu simples e bonita. As manhãs começavam com o cheiro de pão assando e o som das risadas vindo da cozinha. Às vezes, eu chegava antes dela e deixava um bilhete preso no quadro de avisos. Hoje o tempo está a nosso favor. Ela lia, ria e respondia com outro. E o café também. Era uma rotina leve, quase boba, mas carregada de sentido. Depois de tantos silêncios pesados, viver algo assim era quase um milagre. Uma noite, o café estava vazio. A chuva tinha parado há pouco,
e o ar cheirava a terra molhada. Camila limpava o balcão, distraída, enquanto eu recolhia as xícaras. De repente, ela me chamou. Vem cá um segundo. Fui até ela. Camila me olhou de um jeito que reconheci na hora, o mesmo olhar de meses atrás, quando ela encostou a testa na minha e o mundo parou. Sabe, eu sempre achei que amor era fogo, urgência, caos. Mas com você, eu descobri que amor também pode ser casa. As palavras dela me atravessaram como um abraço. E eu descobri que casa não é um lugar. É alguém que te olha e te entende em silêncio. Ela sorriu, pegou minha mão e me levou até a janela. Lá fora, a lua refletia nas poças d'água, e a rua estava deserta. Encostou a testa na minha, como na primeira vez. Só que dessa vez, não havia medo. A gente deu tantas voltas para chegar aqui. Mas chegamos. O beijo que veio depois não foi pressa, nem promessa. Foi resposta. A resposta que o tempo esperou pacientemente para nos dar. Ficamos ali, abraçadas, com o som distante da cidade ao fundo. E eu pensei em tudo o que passamos, as horas silenciosas no escritório, as despedidas, os reencontros, o café, a chuva, o tempo. Tudo tinha nos trazido até aquele instante. Quando a luz apagou sozinha, rimos. Camila me puxou pela mão até o balcão e acendeu uma vela. Parece que o universo gosta de dramatizar. Ou de eternizar. A chama tremia, refletindo nos olhos dela. E naquele pequeno instante, percebi que não existia mais antes ou depois, só o agora. E o agora era suficiente. Mais tarde, sentadas no chão com 2 xícaras de chá de frutas, ela disse: promete uma coisa. Depende do que for. Promete que, se um dia o tempo apertar de novo, a gente não foge. A gente fica. Mesmo que seja difícil. Segurei a mão dela. Prometo. Ela apoiou a cabeça no meu ombro e fechou os olhos. O silêncio que veio depois foi o mais bonito de todos, o de quem não precisa mais de palavras para entender que, finalmente, está no lugar certo. No domingo seguinte, o sol apareceu depois de semanas de chuva. Abrimos as janelas do café, e a luz entrou como uma bênção. Camila pendurou uma plaquinha nova na porta. Aberto, o tempo finalmente voltou. Olhei para ela e perguntei: quem teve essa ideia? O destino. Respondeu, piscando. Rimos. E, pela primeira vez em muito tempo, percebi que o amor não era o que a gente perdeu lá atrás. Era o que a gente escolheu viver agora. E enquanto o cheiro de café fresco se espalhava pelo ar, eu soube que, enfim, o tempo tinha nos devolvido uma à outra, não como antes, mas como sempre deveria ter sido.